Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, abrir a Bíblia no Salmos 18. Salmo capítulo 18. Salmo 18, nós vamos ler alguns versículos. O primeiro começa assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Agora pula para o verso 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Pula para o verso 9. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Todo clamor, como nós vamos fazer aqui, pedir pela chuva de Deus. Esse clamor, ele começa com o coração sedento. E o coração sedento sabe quem o Pai é. Como começou aqui o Salmo 18 dizendo: Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Então hoje, quando a gente cantar e clamar pela chuva de Deus, abra o seu coração. Derrame o seu coração na presença de Deus nessa noite. Tira do seu coração tudo que está te impedindo de adorar com sinceridade. A visão humana, a visão carnal, muitas vezes quer ficar vendo o jeito que o outro está cantando, o que está acontecendo. Canta assim com entendimento, mas de coração aberto. Amém. Entendendo quem Deus é. Aleluia. Porque nós somos como um peixe sem a água. Não dá para viver assim, é o Espírito Santo de Deus. E se a gente não abrir o nosso coração para clamar de forma sincera, com o entendimento dele, e não das aparências, é dele e do seu interior, a chuva não vai ser derramada se não for assim. E há uma consequência, como nós vamos cantar na segunda música, o céu se abre. E nós vamos cantar pela fé que os céus já se abriram sobre esse lugar, para que a presença do Espírito trabalhe nas nossas causas, na nossa vida, no nosso ser. E por fim, nós vamos exaltar aquele que vive, que reina para todo sempre. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Nós clamamos, meu Deus, pela tua chuva nesse lugar, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que teu Espírito se faça manifesto, Pai. Nós abrimos espaço, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para te adorar em espírito e em verdade, Deus. Pai, que a nossa oração não seja rasa, que o nosso clamor não seja raso. Senhor, que a nossa adoração não seja rasa, mas seja uma adoração poderosa, cheia da tua presença fluindo, do teu rio fluindo nesse lugar, Senhor. Venha a tua chuva serosa, Senhor Jesus, sobre nós. Um novo tempo, um novo
Se abrir.
Paz do Senhor a todos. Amém. Vou dar alguns recados rapidamente, depois vem o Fabinho aqui também. Gente, quinta-feira, todas as quintas, estamos tendo aqui os nossos encontros de oração a partir das 20 horas. São encontros temáticos. Esse mês a gente está orando pelas famílias, então venha na quinta, última quinta do mês, né? E o mês que vem a gente já vai entrar com o tema milagres, curas e milagres, né? No mês que vem, mês de março, então toda quinta-feira nós vamos estar orando nessa direção aí. Sábado cultivando, né, Ju? Cultivando amizades, no sábado? Na casa da Esther. Na casa da Esther, às 15 horas. 15 horas na casa da Esther, cultivando amizades, as mulheres aí. E no domingo, 9h30, escola bíblica dominical, e 19 horas, o nosso culto de celebração, certo? Fabinho, onde estás? Aqui, pertinho de mim. Fabinho vai dar mais 2 recados aqui importantes, preste bem atenção. São recados, já estamos avisando com bastante antecedência. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Pessoal, como o pastor sempre vem falando, a nossa denominação tem as agendas anuais. Eles soltam com antecedência para a gente se programar para poder participar dos eventos. O primeiro evento foi o retiro, foi uma bênção, não foi? Amém! Amém. Nosso próximo passo agora, 1º de maio. 1º de maio da nossa denominação é considerado o Dia do Jovem Avivalista. Então a gente vai estar se unindo com a nossa região Sudeste 3, Rio Claro, Limeira, São Carlos, Araraquara, Porto Ferreira. Então bastante cidades. Vai ser nesse local. Se você quiser conseguir escanear, se puder apagar a luz para ver se melhora, para poder escanear, por favor. Esse local é o Oasis, desculpa. É um local lá em São Carlos. Lá vai ter um custo por pessoa de R$ 53,90. Esse valor é só para poder pagar o local. A alimentação vai ser fora. O ano passado, ano retrasado, a gente pagou R$ 70. Então esse ano está R$ 54. Um detalhe, a gente quer ir de ônibus novamente. Amém? Amém. Nossa, acho que só vai eu no busão. Eu e o motorista. Amém? Amém! Como que a gente vai fazer? A gente tem alguns orçamentos. O mais viável é o ônibus. A gente precisa de 46 pessoas. Vai ser aberto para os adultos que têm espíritos jovens. Até os 90 anos está liberado para ir, tranquilo. Amém? Então, gente, quando a gente foi para Porto Ferreira, a gente conseguiu fechar um ônibus. E é pertinho, aqui a gente vai para São Carlos. É até mais perto que Porto Ferreira, dá nem 1 hora daqui ali. Como vai funcionar? O valor do ônibus, se a gente fechar os 46 lugares, vai sair R$ 57 por pessoa para o ônibus, mais os 54, 110 arredondando. Então, por que a gente está falando agora? Para a gente se programar, para não chegar em cima da hora e falar, não vou, não tenho dinheiro. A ideia nossa é fazer cantina em prol desse evento. Então teremos 1 ou 2 cantinas para fazer, para quê? Para ajudar a baratear até esse custo. Não está caro, mas a gente entende, vai ter que pagar local, vai ter alimentação e transporte. Então a gente vai fazer cantina para poder baratear esse valor. Então hoje é 57, mas em nome de Jesus vai vender bem a cantina, todo mundo participar, vai reduzir bem esse valor. Um outro evento está bem mais longe, dia 6 de setembro. O aniversário da denominação de 80 anos é dia 7, segunda-feira, feriado. Porém, a região resolveu antecipar para domingo. Então vai ser dia 6 de setembro em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Fizemos cotação também para irmos de ônibus. Vai sair R$ 92 por pessoa. Com a ideia também de fazer cantina para poder baratear esse valor. Porque a gente está falando bem antecipado, para a gente poder se programar. Faz em 1, 2, 3 vezes, é só em setembro. Então a gente tem bastante meses aí para toda a igreja poder participar. Então nós somos em mais de 100 membros. A gente tem que pelo menos conseguir encher um ônibus, amém? Amém. O que a gente fala? Quem tiver interesse, me
me procura o mais rápido possível. Por quê? Você reservando o seu lugar no ônibus, acabou. A ideia é fechar o ônibus. Se conseguir fechar 2, amém. Mas a ideia é fechar 1. Então, me procure com antecedência, dê seu nome. Só tenho interesse em participar. A gente vai colocar seu nome, vai ficar na lista. Os 46 primeiros que mandaram o nome é o local. Vai estar guardado seu lugarzinho no ônibus. Se você ficar, depois eu vejo, não tiver lugar, infelizmente, a gente está avisando bem com antecedência para vocês poderem se programar. É um evento nacional, vai estar todo o Brasil nesse evento de 80 anos. Então, assim, vai ser um evento muito legal, muito bom. É isso, professor. É isso. Esse daqui dos jovens, porque agora estão fazendo um esquema de sempre eles criaram uma plataforma onde a gente entra agora, faz inscrição na hora, lá já aparece a localização, os detalhes, o horário, tudo, então está sendo feito tudo online. Por isso, esse QR Code aqui, se você escanear aí, vai aparecer o local, vai aparecer um local muito bom, conseguindo um preço muito abaixo do normal. É um lugar que recentemente teve um show do Fernandinho, né? Então a gente conseguiu aí. Esse daí, na hora que você for fazer a inscrição, tem que pagar na hora. A questão do ônibus, os 2 carros, a questão do ônibus, nós vamos tentar pelo menos tirar isso pela metade. Então, se o ônibus custa 57, a ideia nossa é brigar nos 2 casos para sair metade do preço. No fim das contas, vai dar aí, sei lá, uns R$80 por pessoa, né? Então, nós estamos avisando aí. Então, o Fabinho cotou micro-ônibus, cotou van também, né? Se a gente não conseguir o ônibus, mas nós estamos com essa ideia. Os 2 eventos que encheu 2 ônibus, pelo menos, né? E a gente ia assim, fazendo aquela bagunça, como foi em Porto Ferreira, que foi muito legal. Então a gente tem avisado bem antes para que vocês possam se organizar. Aproveitando, casais. Nós vamos ter um jantar de casais dia 6 de junho, um pouquinho antes do Dia dos Namorados, dia 6 de junho, lá no Hotel Class. Em inglês, né, João? Class, né? Não Class. Hotel Class. Ok? Aprendi bem o inglês com o Ju. R$170 por casal. Depois eu vou pôr lá. Então, assim, a gente também está avisando um pouco antes. Nós vamos colocar no grupo. A Paula vai ficar responsável por pegar o nome dos casais aí. E esse é um jantar, tá? Já tem um cardápio definido, 170. Aí nós conseguimos o que lá? Caso você queira chegar às 2 da tarde para sair no outro dia só, ou seja, pagar uma diária, café da manhã incluso tudo, o valor total R$500. Já incluso o jantar à noite, no sábado à noite, e já incluso a diária lá no local com o café da manhã no dia seguinte. Certo? Mas é isso. Vamos continuar. Qualquer coisa vocês nos procurem de novo. Irmãos, paz do Senhor a todos. Bom, fala comigo em Hebreus 13, capítulo 15, por favor. Glória a Deus. Depois disso ainda tem o céu para nós. Quem achou? Diz amém. Vou ler. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Glória a Deus. Irmãos, algumas recomendações que tem nesses versículos aqui. Veja só, o escritor está terminando um livro que fala só sobre fé. Hebreus, que conhece o livro de Hebreus, ele fala de sacrifício e de fé. É um dos livros que mais vai a fundo a respeito do assunto fé. E quando ele está encerrando aqui, veja, ele passa algumas recomendações e mais para frente ele vai falar assim: olha, irmãos, eu peço que vocês suportem esta repreensão. Ou seja, nós temos aqui nesse livro um conteúdo profundo que fala de maneira como a gente pode agradar a Deus. Eu creio que o desejo de cada um aqui é agradar a Deus. O meu espero que o seu seja também. E ele diz aqui, olha, por meio de Jesus,
Nós, como cristãos, não tem outro jeito de agradar a Deus. Nós não podemos inventar uma religião para agradar a Deus bonita, diferente do que a Bíblia fala. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, é por meio dele. A glória é para ele. O centro é Jesus. A igreja é de Jesus. Ofereçamos a Deus. Sacrifício a gente oferece. A gente não pode ficar só assim esperando Deus pedir um sacrifício para nós. As Escrituras afirmam que nós temos que tomar atitudes para com Deus. Atitudes que vão provocar Deus no sentido da fé. Deus se agrada de fé. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Quem está entendendo? Levanta a mão, por favor. Né? A metade da igreja. Mas, vamos lá. Fala aqui. Ofereçamos sempre sacrifício de louvor. É sacrifício. Dízimo e oferta não é alguma coisa assim barata. Se fosse barato, não seria tão louvado na Bíblia essa atitude de você ofertar, de você dizimar. E tem que ser fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Você já viu aquela coisa? As pessoas falam e não fazem nada. Jesus certa vez falou isso, falou: olha, o que adianta vocês me chamarem de Senhor? Em tudo eu sou Senhor, em tudo eu sou soberano, mas vocês não fazem o que eu mando. Não quer dizer, o coração de Deus, Ele espera de nós que aqueles que confessam o nome dEle, ofereçam a Ele também sacrifício. E o sacrifício aqui no caso está falando de ser dizimista, de ser ofertante, de oferecer a Deus, que na sequência que Ele fala aqui, olha, não se esqueçam da prática do bem. Que bem que Ele está falando aqui? É logicamente que Ele está falando de recursos, da prática do bem e da mútua cooperação. A igreja só funciona com mútua cooperação. Quem veio aqui ontem, eu não vim, mas a Raquel veio, o pessoal veio. A igreja funciona quando eu dou e eu recebo. A gente dá e a gente recebe. As crianças compraram roupa aqui a R$2, R$3. Chegaram em casa e estava tudo muito bonito. Porque é cooperação. Igreja só cresce também e pode receber outros irmãos e expandir o reino de Deus por meio da cooperação. Amém, irmãos? Que cooperação? Que ele está falando aqui, olha, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Essa cooperação não é algo assim, olha, se der eu faço, se não der eu não faço. O sacrifício em si já é uma obrigação. A gente vem para a igreja hoje, cedo a gente esteve aqui, foi muito gostoso. A gente está aqui de novo, gente, é um prazer, a casa de Deus é prazerosa. As pessoas que vêm e são abençoadas pelo nosso sacrifício, pelo teu sacrifício, elas voltam de novo. E o reino de Deus cresce diante dessa manifestação que eu apresento para Deus. Amém, queridos? Amém ou não? Parece que vocês não estão gostando aqui da palavra. Veja que a Bíblia está querendo puxar um assunto aqui, olha, que Deus se agrada daqueles que confessam o seu nome e oferecem sacrifício de louvor. Sacrifício é o que a palavra está falando aqui. Faça seu sacrifício hoje, pega seu dízimo, a sua oferta, fica de pé, vamos orar, né, para Deus nos abençoar. Amado Pai, querido Deus, quero te agradecer, Deus, pela graça do Senhor de poder oferecer sacrifício ao Senhor, pela alegria, por ter saúde, por ter a igreja, Senhor, ter o corpo de Cristo, ter essa estrutura, Pai, ter os pastores, ter os obreiros, ter os diáconos, ter todos aqueles que servem ao Senhor. Oh Deus, e todos oferecem um sacrifício que abençoam a minha vida, e a minha vida abençoa a vida de outros também. Dá-nos esse coração, Senhor, de sermos cooperadores da obra Tua, com tudo aquilo que temos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Dá um coração generoso a cada filho Teu aqui, e abençoa em nome de Jesus, que todos aqueles que são abençoados saibam abençoar também, porque a Tua palavra diz, Deus, que é melhor dar do que receber. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Crianças, por favor, venham à frente, vamos orar. Que bênção, gente. Obrigado mais uma vez. Agora, publicamente, por todos que cooperaram com o bazar, né? Foi um sucesso, foi bênção. No ano passado, nós conseguimos mais ou menos aí uns R$900 mil.
Ontem nós conseguimos R$ 1.900, enviamos para as missionárias transculturais, não ficou um centavo aqui, né? Então é uma iniciativa que a gente tem uma vez por ano, além das ofertas de missões, né, que nós mandamos todos os meses. Ontem nós conseguimos enviar R$ 1.900 para as nossas missionárias que estão fora do país. Então, muito obrigado, né? Além dessa questão, tivemos aqui toda uma movimentação muito boa. E eu agradeço, né, a todos que se empenharam aí. Foi um dia maravilhoso. Aproveito aqui antes de orar por eles, você que está nos visitando hoje, no final, lá no fundo, a gente queria fazer uma recepção para você, te dar uma lembrancinha, te dar um abraço, tá bom? Você que é a primeira vez que está aqui, então só chegar um pouquinho mais aqui que a gente vai te dar uma atenção melhor. Sejam bem-vindos, desde já. Vamos orar então, gente? Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos orar pelas nossas crianças, professores, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, mais uma vez, que a tua unção, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento do Senhor seja sobre cada uma delas, que elas possam continuar crescendo no temor do Senhor, continuem crescendo no amor do Senhor, e que teu Espírito use a vida dos professores também para ministrar tudo aquilo que eles prepararam. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me parece que eles estão um pouco agitados hoje. Acho que é o calor, né, gente? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 e diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia. Vamos orar mais uma vez, gente? Em nome de Jesus. Não sei como chegou o teu coração aqui hoje, se na calmaria ou um pouco atribulado, né? Mas graças a Deus que Jesus está nesse barco aqui, não é? Graças a Deus que Jesus está nas nossas vidas. Então eu quero te convidar a orar, e eu espero de verdade que você saia daqui muito em paz, muito tranquilo depois da ministração dessa palavra. Pai, nós queremos colocar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas diante do Senhor nesse momento, e pedimos a Ti, Deus, que a Tua graça seja abundante sobre nós, trazendo calmaria no meio das tempestades do nosso coração, nos guiando, nos conduzindo, dando palavras de ordem, de autoridade, que só podem vir do Senhor. Pai, usa a minha vida como instrumento da Tua graça. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor se manifeste na vida de cada um de forma muito particular, e também na vida dessa igreja como um todo. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 2020, no início da pandemia, eu ministrei uma mensagem online, que a gente estava naquele tumulto todo, que tinha esse tema que eu vou ministrar hoje, a travessia. Não sei quantos lembram dessa mensagem, mas Deus me levou a ela novamente, e eu
reformulei algumas coisas dentro do nosso momento atual, mas esse é o nosso tema de hoje, a travessia. Depois de 6 anos, eu volto nesse tema. No dia 7 de agosto de 1974, o ano que eu nasci, não o dia, mas o ano que eu nasci, há 51 anos, vou fazer 52 em abril, se Deus quiser. Mas em 1974, um jovem acrobata, rapaz tinha 24 anos, ele era francês, se chamava Philippe, se chama, porque ele é vivo ainda, Philippe Petit. Ele atravessou ilegalmente as Torres Gêmeas, lá no World Trade Center, em Nova York. Ele estendeu um cabo de fora a fora, ligando os 2 prédios, 42 metros de distância, pegou uma vara e saiu se equilibrando. Clandestinamente ele fez isso, tá? De forma ilegal. Chegou bem cedinho lá, o sol ainda estava nascendo, e ele caminhou por 42 metros com essa vara, sem nenhum equipamento de segurança, não tinha rede de proteção, ele não estava preso em nada, e ele estava a 400 metros de altura. Se ele cai dali, fatal. Aí a polícia chegou, foi acionada, pegou ele, prendeu, aí foi toda aquela turbulência, o povo, todo mundo naquela euforia que o cara conseguiu, e ele tinha o hábito, ele já tinha feito isso em outras situações, na Austrália, em outros lugares, na França, e aí ele fez isso lá em Nova York, e aí o pessoal, todo mundo naquela euforia, tratando ele como herói. Ele foi preso e a polícia acabou liberando, e aí os repórteres se aproximaram dele e perguntaram para ele, entrevistaram ele, e ele disse o seguinte, presta atenção no que ele disse: eu dei às pessoas a impressão de que nada é impossível. Eu dei a impressão às pessoas de que nada é impossível. Nós não temos só a impressão de que nada é impossível, nós temos a certeza de que com Jesus nada é impossível. Essa palavra impossível não existe no dicionário de Deus. No nosso existe, mas no dicionário de Deus não existe essa palavra. E esse cara que fez isso, inclusive ele era tão ousado que além de ele andar em pé nesse cabo de aço, ele chegava a deitar. Já viu esses acrobatas que deitam no cabo e fica assim ainda tirando onda? Ele fazia isso ainda. E aí virou filme, virou documentário, história real, tá? Ele fez uma travessia. E pegando esse texto, ou pegando essa história e comparando com o relato bíblico, nós temos aqui uma travessia também. Só que aqui no caso foi de barco, certo? Jesus e os discípulos. Em ambas as histórias, então, temos uma travessia. Perigos e riscos fazem parte de ambas as histórias. Viver sempre foi e sempre será arriscado. Quem quer viver? Viver arriscado, certo? Tem riscos, não é? Toda travessia, ir de um lado para o outro, vai testar as nossas habilidades, vai testar a nossa coragem, vai testar a nossa fé. No caso aqui do texto bíblico, foi isso que aconteceu. Testou a fé dos discípulos e testou também a confiança deles no cuidado de Deus. Porque Jesus estava tranquilo na polpa do barco, com um travesseiro ainda, vocês viram? Com um travesseiro dormindo. Imagina o barco de um lado para o outro, a água entrando, o barco para afundar e Jesus tranquilamente dormindo na polpa do barco. E aí eles todos apavorados, eles não estavam com medo, eles estavam apavorados, o texto diz. Eles acordam e Jesus, vai deixar a gente morrer? E Jesus, ainda tomaram uma bronca, Porque Jesus falou, ainda vocês não têm fé? Ainda vocês não têm fé? E aí Jesus dá um comando e todas as coisas se aquietaram. Então nós estamos atravessando o mês de fevereiro. Aliás, já estamos terminando, não é? E nós estamos indo para o lado de lá. Nós estamos indo lá para a margem do mês de março. Vamos colocar assim, nós estamos num processo de travessia. Será que em março o mar vai estar tranquilo? Ou será que nós vamos encontrar uma previsão do tempo de tempestades que vai dizer para nós, mês de março, tempestades e turbulências? Quem já viajou aqui de avião, sabe o frio que dá na barriga quando você ouve aquele barulho assim no avião. Por favor, apertem os cintos, estamos passando numa zona, numa região de turbulência.
Já dá aquele frio, né? Você se prepara. De vez em quando dá só umas caidinhas, assim, uma balançadinha assim, mas tem hora que a coisa é mais intensa, não é? O que nos espera no mês de março? Não sei. É uma travessia, mas nós vamos ter que fazer essa travessia, certo? Já estamos então atravessando fevereiro, quase terminando, quase chegando lá na margem no mês de março. Eu queria falar de algumas coisas relacionadas a isso, a essa travessia. A vida é uma travessia, não é? Nós estamos avançando, passando. Então assim, ir para o outro lado sempre é desafiador. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Porque ir para o outro lado envolve uma mudança, às vezes um trajeto desconhecido, ou um trajeto até conhecido, mas que agora está meio diferente do que você estava acostumado. E nós costumamos resistir a isso. Nós não gostamos de situações novas, que nos pegam de surpresa. Nós não gostamos. Que foge da nossa agenda, do nosso planejamento, daquilo que a gente esperava. Imagina, esses homens estão tranquilos, atravessando o mar, dia tranquilo. De repente o tempo virou. É assim que acontece conosco. Nós temos resistências internas que estão dentro de nós. Exemplo, medo. Nós temos as nossas inseguranças. Nós temos alguns preconceitos. Não vou para o lado de lá, não. Nunca vou para o lado de lá. Jamais eu vou viver essa situação. Jamais eu vou trabalhar nesse lugar de jeito nenhum. Nós temos alguns preconceitos. É uma resistência interna. Nós temos preguiça. É aquela coisa assim, não vou para o lado de lá não, porque vai dar trabalho, vai ter um gasto de energia, e aí nós procrastinamos, não, deixa para amanhã, deixa o barco parado aqui, não vou mexer com isso não agora, porque, enfim, tem coisas, barreiras que estão aqui, ó, que o Espírito Santo mostra para você quais são essas barreiras. E existem resistências externas. Então, circunstâncias desfavoráveis costumam colocar em nós esses tipos de barreiras. Então, assim, olha, eu queria ir para o lado de lá, mas eu não tenho recursos financeiros para isso. Eu queria tanto fazer aquele curso, eu queria fazer aquela faculdade, mas eu não tenho dinheiro no momento. É uma resistência, é um problema, uma barreira. Olha, pessoas que nos desencorajam, pessoas de dentro de casa às vezes. Não, o barco vai afundar. Não tenta isso não é demais. Você está doido? Acontece. Às vezes fala, pô, estraga tanto uma palavra de apoio, de encorajamento dessa pessoa, a pessoa está jogando um balde de água fria na minha cabeça. Situações onde nós somos rejeitados. Há uma oposição. Os discípulos, por exemplo, viviam situação de perseguição. Havia uma resistência externa. Eles queriam evangelizar, eles queriam ganhar o mundo para Cristo, mas em muitas cidades eles tinham que sair correndo, porque havia resistências. Então as resistências são externas e elas são internas. Isso significa que nós vamos precisar de resiliência, de perseverança, nós vamos precisar de muita coragem e muita fé, se nós queremos atravessar esse mar que está meio agitado. Às vezes está meio agitado, às vezes está demais de agitado. Não, nós vamos precisar disso. Eu acredito que em muitos casos nós vamos precisar também de um jogo de cintura, sabe? Uma flexibilidade. Olha, o meu barco está meio para lá, mas bateu um vento aqui contrário, e aí eu creio que Deus também está nisso, e o barco deu uma viradinha para lá, eu vou precisar me adaptar. Eu vou precisar usar agora de criatividade para poder chegar do lado de lá. Bem? Então tem situações que nós vamos precisar disso. Jogo de cintura, capacidade de adaptação. Há uma frase do Albert Einstein. O Albert Einstein ganhou um prêmio Nobel de Física em 1922. O Einstein diz assim: não pretendemos que as coisas mudem se sempre nós fazemos o mesmo. A crise, olha o que ele falou, a crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado.
Bom, pense aqui no caso dos discípulos. Eles estavam em crise. Nós temos uma crise aqui, nós temos uma angústia. Eles estavam apavorados. Esse ensinamento de Jesus, o que eles presenciaram ali, eu creio que deu a eles uma fé maior, uma maturidade maior, levou eles num patamar maior. Vocês creem nisso? Então tem crise. Não tem pessoas que passam por crise e de repente falam assim: eu tive uma ideia, vou começar a fazer alguma coisa em casa e vou começar a vender. E a pessoa supera um desemprego, uma situação difícil, porque no momento da angústia vem a criatividade, vem a necessidade de eu me reinventar. Então é disso que o Einstein estava falando. Não sei quantos viram a notícia, já que eu estou falando de prêmio Nobel, né, dessa semana, mas uma pesquisadora brasileira chamada Tatiana Sampaio, ela é bióloga e ela é professora da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa mulher já está há quase 30 anos estudando uma molécula, uma substância para estar ajudando pessoas que são paraplégicas e tetraplégicas. Quase 30 anos, 3 décadas essa mulher empreendendo isso. E agora ela testou uma substância que ela sintetizou no laboratório chamado polilaminina. Deixa eu repetir: polilaminina. E essa substância foi injetada em 8 pessoas. 6 voltaram a ter movimentos e uma delas, que daqui para baixo não movimentava, está andando. Olha que coisa, pesquisadora brasileira. Durante um ano, o governo cortou os recursos. Ela bancou do bolso dela as pesquisas. Durante um ano, ela bancou as pesquisas do próprio bolso, conseguiu a patente nacional e descobriu, olha que interessante, ela, a partir de uma proteína que existe na placenta humana, chamada laminina. Essa proteína tem o formato de uma cruz, está sendo chamada de a proteína de Deus, em formato de uma cruz. A partir dessa laminina, ela conseguiu fazer a polilaminina, sintetizou em laboratório, e é essa substância sintetizada que está sendo usada. Essa mulher pode ganhar o prêmio Nobel na área de ciência, uma brasileira. Ela entrou na faculdade, ela se tornou professora da faculdade com 27 anos de idade. Estudou no Brasil, estudou nos Estados Unidos, estudou na Alemanha e agora está vivendo isso. Então, a Anvisa aprovou agora para fazer testes clínicos, liberou para esse medicamento andar adiante. Você imagina isso? Essa invenção? Você trazer cura, ainda que seja uma cura às vezes parcial, a pessoas que são paraplégicas e tetraplégicas. Eles chamam essa proteína de cola biológica. É uma proteína que faz com que os neurônios voltem a se reencontrar e a pessoa comece a ter movimento novamente. Essa mulher fez uma travessia. 30 anos estudando algo. Um ano inteiro sem recursos, bancando aquilo que ela acreditava, bancando do bolso aquilo que ela acreditava. E quase ninguém fala, não é? Muitas vezes as heroínas, as mulheres aí de destaque, são essas daí que não mereciam nem ser citadas, né? Que a gente vê na mídia. E essa professora e bióloga está vivendo isso. Em suma, resumindo, as travessias são desafiadoras. Você vai ter desafio. O que é atravessar? Tem desafio, gente. Não vai ser fácil não, certo? Algumas travessias demoram mais tempo, outras são curtinhas. O trecho é curto, mas outras demoram. Por isso que nós precisamos de perseverança, de fé, de coragem. Mas qual é a ordem de Jesus para nós nessa noite? Nós vamos para o outro lado. Olha o versículo 35. Vamos para o outro lado. Esse é o comando. Esse é o comando. Certo? E às vezes Deus tem que pegar a nossa mão assim, que a gente empaca, né? Que nem aqueles animais de carga que ficam. Então Deus tem que pegar a nossa mão e falar assim: vem aqui que você vai comigo lá para o outro lado. Não adianta você resistir, você precisa sair daqui e você precisa chegar lá. Ai, mas vai doer, Jesus. Ai, mas eu estou com medo. Ai, mas eu estou apavorado. Ai, mas eu não tenho dinheiro.
marinheiro, eu não te perguntei, eu estou no barco, você vai sair daqui e você vai para o lado de lá. Seja lá o que tiver do lado de lá, certo? Então veja que o chamado de Jesus a um discipulado, ser discípulo de Jesus, sempre vai exigir de nós mais fé e mais coragem do que a gente já experimentou até hoje. Então pensa aí que a sua vida é um copo e você tem uma medida de fé e de coragem. Aí Jesus fala, eu preciso pôr mais café nesse bule aí, está meio vazio. Posso encher um pouco mais? Ele vai esticar um pouco. Ele vai esticar a corda um pouco. E é lógico que a gente não gosta, não é? Então Deus quer colocar uma nova medida, superior sobre nós. Uma medida que vai além daquilo que a gente já experimentou e além daquilo que a gente já conhece. Quer atravessar com ele, não? Pode encher o copo um pouco mais? É isso a propósito, não é? Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Pois quando nós chegamos a Macedônia, atravessamos, chegamos a Macedônia, vamos evangelizar, vamos ganhar Macedônia para Jesus. Nós não tivemos nenhum descanso, mas nós fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Paulo era igual assim, minha gente. Não teve descanso e conflitos aqui dentro e conflitos do lado de fora. Um pouco antes, no capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios, Paulo diz assim, irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está dizendo isso, olha, eu achei que ia acabar aqui, risco de morte. A travessia foi tão intensa, o nível de pressão foi tão intensa que assim, foi além da minha capacidade de suportar. Imagina você dentro desse barco. Você tem uma estrutura, certo? Espiritual, emocional, uma história de vida. Você está no barco, o negócio jogando de um lado para o outro, a água entrando no barco. Dá ou não dá desespero? Até onde a gente ia suportar? Já era, minha vida já era, vou morrer afogado, não é? Então, é igualzinho com eles. Eles viveram as mesmas situações que nós e precisaram o quê? Depender de Deus, de coragem, de fé, as coisas que eu estou falando aqui que nós precisamos. Esse último texto que eu li, João Calvino, ele comentou esse texto dizendo assim, que essa metáfora, né, de que olha, nós não estamos nem suportando e tal, ela tem a ver com uma pessoa que sucumbe sob a pressão de um fardo pesado, ou de navios que afundam em razão da sua sobrecarga. Você já se sentiu assim? Você está tão sobrecarregado, tão cansado, que você fala, vai afundar a minha vida, vai afundar. E aqui é usada essa metáfora, que é bastante apropriada, por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Em Corinto tinha muitos navios, muitos barcos. Então o apóstolo está falando isso, o meu barco estava tão pesado, a carga foi tão pesada que eu já tinha perdido a esperança da própria vida. Então essa metáfora também é muito apropriada para aquilo que eles estavam vivendo e aquilo que nós vivemos. Quem já se sentiu assim? Pô, eu vou morrer. Você já pensou isso? Eu vou morrer, eu não vou escapar disso. É muito forte. A pressão está muito grande, eu não estou nem conseguindo dormir, eu não tenho mais forças. Quem já sentiu isso? É ou não é? É o mundo hoje. É a pressão, não é, que a gente sofre por várias questões. Então assim, Jesus está dizendo, vamos para o lado de lá. E eu estou dizendo para você que ir para o lado de lá sempre vai ser desafiador. Deus está colocando no teu colo um desafio. Você topa? Mas Ele está dizendo o quê? Eu estou contigo. Eu estou no barco. Eu não estou colocando você no barco, empurrando o barco no meio da tempestade e vai sozinho. Não, eu estou com você. Mas vamos para o lado de lá? Vamos, gente? Amém. Do lado de lá? Lembrando que o lado de lá é alguma coisa que vai exigir um pouco mais de nós do que a gente conhece até hoje. Certo? Segundo, ir para o lado de lá com Jesus é muito mais encorajador. Pô, se Jesus está junto,
Amém, vamos lá. Aí eu tenho coragem. Aí eu cresço com ele, é ou não é? Graças a Deus, irmãos, que Jesus continua no barco, aleluia. Graças a Deus, Jesus está no barco. E nós precisamos dele no barco. Se nós queremos chegar do lado de lá, da margem, nós precisamos reconhecer humildemente que nós não damos conta de atravessar esse caminho sozinho. Eu não dou conta, você não dá conta. Então assim, nós precisamos de ajuda. E nós precisamos pedir socorro em tempo oportuno. Foi o que eles fizeram. Jesus, acorda! O senhor não está vendo não, nós vamos morrer. Aprenda a pedir ajuda. Você não é super-herói não. Aprenda a pedir socorro. Peça socorro e grita mesmo. Agora olha que interessante. Jesus está lá na polpa do barco. Sabe onde é a polpa do barco? É a traseira do barco, onde fica o leme. Aquela alavanca assim que você mexe e o barco dá direção para o barco, certo? Sugestivo isso, né? Jesus está no lugar com a cabeça, com o travesseiro, no lugar que dá direção para o barco. Então Jesus continua direcionando a sua vida. Jesus continua guiando a sua vida. Talvez você esteja pensando assim, não é possível. Eu oro, Deus deve estar dormindo. Deus deve estar tirando um cochilo, porque parece que a tempestade aumenta cada vez mais na minha vida. Quanto mais eu atravesso, mais problema eu tenho, mais fantasma tem no meio do caminho. E a gente acha que Deus está dormindo. No caso aqui, o Jesus homem estava dormindo mesmo. Só que eles pediram socorro e gritaram, e ele acordou na hora. Então eu desconfio, eu creio que nós precisamos aprender a gritar um pouco mais, sabia? Até no louvor, Jesus, filho de Davi, me socorre. Eu entrei hoje na igreja, Jesus, meu barco está quase afundando. Eu não sei mais o que fazer nessa situação, Jesus, me ajuda, acorda, Senhor. Em nome de Jesus, vem em meu favor. Nós somos muito tímidos às vezes. A gente faz assim, sabe aquela cutucadinha assim, mas Jesus, teria como você me ajudar? O Senhor me ajudar? Eu não te ouvi. Tem como você clamar um pouco mais alto? Eu quero ver a tua fé. Tem como ser algo mais intenso? Percebe? Então Jesus está no lugar que dá direção ao barco. Essa mensagem aqui eu preparei na sexta-feira. E sexta-feira eu abro meu Facebook e encontro uma postagem da Paula, exatamente nesse texto. E eu vou pedir licença para a Paula para falar o que ela postou, que para mim casa muito bem. A Paula fez uma postagem nesse texto. E eu estava preparando a mensagem, eu copiei aqui. A Paula diz assim: quando os ventos sopram forte e o medo tenta assumir o leme, lembre-se, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade continua no barco. Aleluia. Aí a Paula continua dizendo assim: a sua autoridade, ou seja, a autoridade de Jesus, não depende do que você sente, depende de quem Ele é. Não interessa o quanto agitado eu e você estamos, Jesus tem autoridade para dar um comando e tudo se faz bonança, tranquilidade. O que te assusta, não assusta aquele que está ao teu lado. A tempestade obedece à voz dele, e o seu coração pode descansar nisso. Jesus não perde o controle do que parece incontrolável para você. Sabe como termina essa história? Os caras com o queixo caído. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Mas nós não precisamos só de Deus, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. É bíblico isso. É bíblico. Se eu quero chegar do lado de lá, eu tenho que pôr mais algumas pessoas dentro do meu barquinho. Sabia? Eu não vou chegar sozinho. Eu li o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, em que Paulo está dizendo assim: ó, nós fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos, não é? Só que o versículo seguinte, o 6, me chama muito a atenção, porque Paulo diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos
com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Sabe como Deus fortaleceu e ajudou o apóstolo Paulo a continuar a travessia dele? Ele não enviou um anjo, ele enviou Tito, um homem. E Tito chegou dizendo: olha, é o seguinte, Paulo, tem gente que tem saudade de você, tem gente que está triste porque você está triste, e tem gente que se preocupa com você. Quando Paulo ouviu essas notícias, ele foi consolado, ele foi fortalecido, e a Bíblia está dizendo que a alegria do apóstolo Paulo cresceu, se tornou ainda maior. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também de pessoas. Deus nos encoraja, Deus nos consola, Deus nos abraça, Deus nos ajuda usando pessoas. Olha a humildade do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, dizendo assim: olha, por causa de Tito, hoje eu estou alegre. Paulo é um homem de oração, tinha experiências com Deus, com certeza por causa de Deus também, mas por causa de Tito. Então pense nisso. Quem está junto com você no barco? Quem você tem que colocar junto no seu barco, que vai te ajudar a fazer essa travessia? Não fique lutando sozinho. Pense num barco com remo, né? Você está às vezes remando sozinho, está muito mais cansado, e Deus está colocando essas pessoas para remar junto com você, e você: não, sai do bote, sai do barco, eu vou dar conta sozinho. Você está clamando por ajuda, socorro de Deus, e Deus está enviando gente para te dar um conselho, para te dar uma orientação, e aí você fica: não, Deus, eu quero um anjo, eu quero que o Senhor apareça no meu quarto. Gente, então Deus usa pessoas, ok? Uma outra notícia que eu vi, essa saiu quinta-feira, para os fãs aí do Grey's Anatomy. Quem assistiu o Grey's Anatomy, né? Tem um ator lá, que era um cirurgião plástico na série, chamado Eric Dane. Quem viu essa notícia? O Eric Dane, né, um ator ali do Grey's Anatomy, morreu aos 53 anos. Ele enfrentava uma doença que é a esclerose lateral amiotrófica, que a pessoa vai perdendo todos os movimentos do corpo. A doença, em 10 meses, levou esse homem. E ele, um pouco antes de falecer, faleceu quinta-feira, ele gravou uma mensagem para as 2 filhas dele. Ele tem 2 meninas. E ele falou de 4 coisas. Gravou assim já com dificuldade para falar, porque a última coisa que ele perdeu foi a fala, de 4 coisas que ele queria deixar para as filhas dele. Depois do grupo da igreja eu vou mandar o vídeo completo, bom? Para vocês. Uma delas, ele disse assim para as filhas dele: escolha seus amigos sabiamente. Aí ele diz assim: meus amigos vêm até mim. Antes eu podia ir até eles tomar um café, eu podia ir na academia. Hoje eu não posso mais, eu não consigo nem fazer as coisas simples. Mas eles não fazem nada especial, eles só aparecem. Eles aparecem na minha casa. E eles me fizeram rir nesse tempo, eles me encorajaram, eles me fizeram enfrentar a enfermidade com dignidade. Então isso foi uma das coisas que ele deixou para as filhas dele: filhas, escolham com sabedoria os seus amigos. Tem tudo a ver com esse ponto, né, de ter pessoas ao nosso lado, né? Não só Deus, mas pessoas, ok? Terceiro, irmãos, ir para o outro lado com Jesus é se afastar da multidão. Versículo 36, a Bíblia diz que eles deixaram a multidão. Onde Jesus estava, os discípulos, era um monte de gente atrás. Imagina um quanto de falatório, de perguntas e pedidos de oração e aquela coisa. E aí eles se afastam da multidão e entram no barco para fazer essa travessia. Então eu queria te dizer também que você muitas vezes vai precisar se afastar do zum, do senso comum, de muitas vozes. São muitas pessoas falando. Num outro episódio aqui parecido com esse, que eles estavam enfrentando uma tempestade,
Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Por quê? Pedro olhou para Jesus, fixou os olhos de Jesus, mas quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar as circunstâncias, ele afundou. Graças a Deus que Jesus também estava lá e pegou ele pelas mãos, trouxe ele de volta à superfície. Mas, gente, muitas vezes nós estamos afundando porque nós estamos ouvindo a multidão. Nós não sabemos nos afastar nos momentos que precisamos nos afastar. Muitas vezes nós queremos ir para o lado de lá, mas nós estamos em busca de um reconhecimento popular. Nós fazemos as travessias e nós conquistamos para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja conhecido. Eu estava aqui e eu cheguei lá, bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou lá para ser reconhecido, para ser famoso, para ele. Não, eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui. Sem ele eu não conseguiria chegar até aqui. E sem os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, eu também não chegaria até aqui. Eu não fiz nada sozinho. Nós temos também que nos livrar de um tipo de mentalidade, que é a mentalidade atacada. Sabe que a mentalidade atacada? Mentalidade de multidão. Deus não nos trata como se fosse uma boiada, uma multidão. Deus nos trata de forma única, singular, artesanal. Deus trabalha com a fé de cada um de uma maneira, às vezes, muito tranquila, lenta aos nossos olhos, mas Deus trabalha peça por peça. Se é um vaso, se é uma botija de Deus, Deus vai te trabalhar com você nos detalhes. Não é atacado, não é mentalidade de multidão. Ô gente, vem aí que vai ser um arrastão, né? Um arrastão espiritual. Não, é tete a tete. Então, pense nisso. Ir para o lado de lá, poucos vão chegar. Por quê? Porque estão presos com a multidão. O que vão pensar de mim? O fulano lá me deu uma palavra de pessimismo, de desencorajamento. O outro, você não vai chegar. Vai morrer na praia, não vai chegar. Então tem horas que a gente precisa assim, olha, deixa eu me afastar um pouco, deixa eu orar, deixa eu ir para a palavra, deixa eu ver o que Deus está falando comigo, e eu vou chegar lá do lado de lá em nome de Jesus. Com Jesus e com quem é meu amigo de verdade. Amém? Então pense nisso também. E quarto, irmãos, para terminar, ir para o lado de lá com Jesus é cumprir a missão. Deus deu uma missão para mim e para você. Lá do lado de lá tem uma missão. Não é só chegar para lá e falar, eu cheguei num lugar paradisíaco, agora eu vou estacionar meu barquinho, vou pegar uma água de coco, esticar meus pés na cadeira e está tudo tranquilo. O que tinha do lado de lá? Uma cidade chamada Gadara. Você continuar o texto, vocês vão ver que o barco foi aportado lá numa cidade chamada Gadara, que ficava a uns 10 quilômetros do mar da Galileia. O que mais tinha do lado de lá? Gente carente de Deus. É o que tinha do lado de lá. O cenário era extremamente desafiador. Um cenário novo e repleto de oportunidades para cumprir a missão, para fazer a missão. Eles desembarcaram. Então pense em você, mês de fevereiro, tá bom? Aí você já tomou pancada demais, tempestade, turbulência, aí você fala, beleza, consegui atravessar, cheguei, domingo que vem, dia 1º de março, glória a Deus. Quando eles chegaram lá, tinha um endemoniado do lado de lá, um homem que ninguém segurava ele, o pessoal acorrentava ele e quebrava as correntes. Imagina isso, ele tinha uma legião de demônios. Os caras saíram do inferno e foram parar no outro inferno. Olha que doido isso. Acabaram de sair de uma tempestade, estão entrando em outra. Ninguém podia com esse homem, ninguém segurava ele. Era o gadareno, já lembra? O texto do gadareno, o cara é indomável, indomável. Então, o que nós vamos encontrar do lado de lá, quando nós fizermos a travessia? O que Deus nos propõe? Eu quero falar de algumas coisas para você. Nós vamos encontrar do lado de lá pessoas espiritualmente quebradas. Pessoas quebradas, endemoniadas,
acorrentadas de várias maneiras, presas em vícios, imoralidade sexual, mentes cauterizadas pelo secularismo, mentes cauterizadas pelas ideologias humanistas que existem hoje. Enfim, nós vamos encontrar do lado de lá cativos de Satanás. Percebe que o antes foi um treinamento? Você está sendo treinado, eu estou sendo treinado para um inferninho um pouquinho mais quente do lado de lá. Ah não, pastor, eu vim na igreja para ouvir a palavra de bênção e prosperidade, você vai vencer, mas você vai ter que encontrar o gadareno lá do outro lado. Pô, Jesus, podia ter dado uma folga, né? Uns 3 dias para a gente descansar. Foi essa turbulência aqui, pô, foi frio. Eu imagino enjoo, os caras devem ter vomitado lá no mar, barco balançando, correndo risco de vida. Agora o Senhor nos traz para o lado de cá. Achei que o Senhor acendeu uma fogueira, colocar um peixinho ali, assar um pãozinho para a gente descansar. Chega do lado de cá esse homem aqui. Não é assim que está o mundo hoje? Você quer de verdade cumprir a missão de Deus? Tem certeza? Você quer ir do lado de lá? Eu quero. Se esse é o melhor lugar, se Jesus está no barco, eu quero. Ah, mas eu vou encontrar pessoas espiritualmente quebradas. Amém, nós somos chamados para isso. Ah, mas eu vou encontrar trevas do lado de lá. Amém, eu sou luz. Se tem trevas do lado de lá, a luz precisa chegar lá, gente. Não é? Ah, nós vamos encontrar pessoas emocionalmente feridas, pessoas angustiadas, tristes, sem esperança, pessoas que estão desacreditadas, pessoas deprimidas, pessoas que estão desconfiadas de tudo. É esse o cenário. E Deus conta comigo e com você. Não dá para dizer assim, não, Deus, eu não saio desse barco, não. Eu não saio, eu vou ficar aqui, não tem como. Se eu quero ir para o lado de lá, eu vou para o lado de lá para cumprir a missão que Deus me deu. Eu vou encontrar do lado de lá pessoas materialmente quebradas, endividadas, pessoas em extrema vulnerabilidade, lutando por sobrevivência. Nós vamos encontrar isso. Na sexta-feira nós viemos entregar alguns panfletos aqui do bazar do bairro. E eu falei para a Juju, nós precisamos andar mais nesse bairro. Nós estamos bobeando. Gente aqui, ó, meio quarteirão, muitas casas, gente muito pobre, com necessidades. Gente assim que de entregar o panfleto para convidar para vir no bazar já começava a chorar e pedir oração. Assim, gente. Então, nós precisamos sair na rua, porta em porta, botar a cabeça para funcionar, fazer essa travessia. Pô, se Deus plantou essa igreja nesse bairro, nós não podemos ser indiferentes a esse bairro. Vocês concordam, gente? Porque a gente pode ir para outros lugares da cidade, mas assim, tem alguma coisa nesse bairro para a gente estar aqui. Então, esse é o cenário. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas vai que alguém fica endemoniado. Nós vamos ter que aprender. Percebe? Deus está esticando o elástico, está esticando a corda. Deus vai te dar a direção na hora. Você crê nisso? Deus vai te dar. Na hora você vai, o Espírito Santo vai te orientar o que você tem que fazer. Se você tem que orar pela pessoa, se você tem que só dar um abraço, se você tem que fazer um convite. Enfim, esse é o cenário. Nós vamos encontrar do lado de lá pessoas que têm resistência com o cristianismo, resistência com a igreja, resistência com líderes, pessoas que questionam tudo, pessoas que odeiam todo mundo, pessoas que gostam de confrontar tudo e todos. Vamos encontrar pessoas relativistas. O que é isso? Cada um tem a sua verdade. Eu também já tenho Jesus, eu posso continuar vivendo de qualquer jeito. Pessoas hedonistas, pessoas que estão mergulhadas no prazer pessoal. Elas não querem essa palavra que o Marcos falou, sacrifício, mortificar minha carne. Não vai dar não. São pessoas que estão em busca do prazer carnal, e pessoas materialistas, pessoas que o Deus dela é o dinheiro. Inclusive essas pessoas estão dentro das igrejas, viu? Pessoas relativistas, hedonistas e materialistas. Talvez Deus, esse esticar de corda, não é nem tanto ir lá para lá, para muito longe, é para fazer muitas vezes uma viagem para dentro de mim, e para que os problemas que eu tenho sejam resolvidos, e eu coloco isso diante do altar de Deus. Muitas vezes os cães não estão do lado de fora
os cães podem estar do lado de dentro, mesmo eu vindo à igreja. Então, o que nós vamos encontrar do lado de lá? Ruína, gente, escombro, morte, mas é um lugar do cumprimento da missão. Pergunta eles, pergunta para os meninos o que eles encontraram lá em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Foi um paraíso que vocês encontraram? Criança passando fome, não tendo um arroz e feijão. Criança que foi recebê-los na porta e a mãe estava ali na varanda, drogada. Criança de 7 anos, que a única coisa que ela tem na vida é a mãe estava jogada no chão ali, quase tendo uma overdose. Crianças que se aproximavam deles falavam: tia, ô tio, me leva com você, me leva embora daqui. Percebe? Mas é o lugar da missão, é a nossa Gadara. Qual é a sua Gadara? Ou Gerasa, né? Tem algumas bíblias que falam Gerasa, né? Ou Gadara, que era um conjunto ali de 10 cidades, mais ou menos. Então, assim, nós queremos chegar até esse lugar? Nós queremos de fato ver o que tem do lado de lá? Nós queremos de fato nos envolver com aquilo que nós vamos ver do lado de lá? Com Jesus? Nós queremos dizer para Jesus: sim, Jesus, o que o Senhor está fazendo na terra, eu quero estar dentro, eu estou dentro, eu quero participar. É aqui a minha Gadara, é aqui o meu desafio. Jesus, o Senhor está comigo? Estou dentro. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Sua Gadara pode ser a escola, sua Gadara pode ser a sua família, sua Gadara pode ser a vizinhança, pode ser qualquer lugar. Que Deus abra os nossos olhos para que a gente veja. Não adianta os céus estarem abertos, mas a gente não está enxergando nada. Eu não enxergo as pessoas que estão ao meu lado, precisando. Ou será que ainda estamos pensando que nós estamos num cruzeiro em águas tranquilas? Gente, nós não estamos num cruzeiro. Essa igreja não é um cruzeiro, tá bom? Onde está tudo incluso, all inclusive. Bebidas, comidas o tempo todo, música ao vivo. Nós não estamos num cruzeiro. Esse barco balança, mas Jesus está dentro. Eu prefiro que o barco balance com Jesus dentro do que eu estar num lugar que está indo para o precipício, não é? Que parece bonito, todo lindo, todo enfeitado, cheiroso, mas que está indo para o final, para um destino terrível. Para a gente orar, gente, eu cito 2 frases aqui. Uma é de uma líder cristã, escritora, uma norte-americana chamada Danielle Strickland, que ela diz assim: impacto missional ocorre melhor nos vales, com pessoas de verdade, uma de cada vez. Se nós queremos ser uma igreja que tem um impacto missional, que quer evangelizar, isso acontece melhor nos vales, nos lugares difíceis, ok? Não tem vida fácil para nós, gente, é isso que eu estou dizendo, não tem vida fácil para nós. Mas assim, eu creio que até no meio dessas batalhas, Deus também vai nos dando descanso, vai nos refrigerando, porque quando nós somos usados por Deus, isso dá uma alegria. Pô, mas foi tão cansativo, foi uma batalha, mas se Deus usar na sua vida, você vai ser renovado. Você fala: pô, cansei fisicamente, vou ter que dormir um pouco mais hoje, mas Deus usou a minha vida para curar aquela pessoa, libertar aquela pessoa, para consolar a vida daquela pessoa. Foi bênção. Faz de novo, Senhor. Você já viveu essa experiência? Deus, faz de novo, conta comigo. E há um pastor, que ele é pastor da Igreja Batista Central, em Fortaleza, no Ceará. Ele é pastor há 43 anos nessa igreja, pastor Armando Bispo. E ele diz assim: é preciso reconhecer o que já temos para ajudar outros no processo de reconstrução. O que nós temos aqui, que já é bom, é útil, para a gente poder ajudar quem precisa. Gente, eu vejo assim, não sei vocês, tem muita coisa boa aqui, tem muita gente boa aqui, tem muitos talentos aqui, muitos dons aqui. Nós só precisamos cada vez despertar mais e dizer isso: Senhor, eis-me aqui. O que você sabe fazer? É isso, gente, é isso. Deus está contando com você, amém? Homens e mulheres, jovens, Deus está contando com você.
Nunca pense que é pouco. Nunca pense que você é um incapaz. Não, se Jesus está na sua vida, tudo posso. Não foi isso que Paulo falou da tribulação? Tudo posso naquele que me fortalece. E nos momentos em que eu me sentir fraco, Deus me fará forte. Então, recapitulando: ir para o outro lado é desafiador. Segundo, ir para o outro lado com Jesus é muito mais encorajador. E se tiver gente junto, melhor ainda, certo? Terceiro, ir para o outro lado com Jesus, tem hora que eu vou ter que me afastar da multidão, das muitas vozes. E ir para o outro lado com Jesus é cumprir a missão. É cumprir a missão. Então, eu fiz uma pergunta lá no começo. Depois de você ouvir tudo isso, eu vou fazer de novo. Você quer de verdade ir para o lado de lá? Quer mesmo? Quem quer? Fique em pé com ele. Deus vai te esticar um pouco e me esticar. Eu não fico falando toda hora aqui, mas eu também tenho alguns medos, alguns receios. E é isso que eu tenho ouvido de Deus. Você vai para o lado de lá. Você não conhece isso ainda, mas eu vou te levar para o lado de lá. Eu falei isso aqui, Senhor, vamos embora. O Senhor está no barco, vamos embora. Não é? Dá um frio na barriga, dá uma angústia. Tem hora que dá vontade de pular fora do barco, mas se Ele falou, não é. Qual é o teu desafio hoje? Pense nisso. Olha, eu tenho um grande desafio, eu preciso vencer isso, eu preciso atravessar. Pense assim, uma lança que está atravessando, né? Ou uma flecha que está indo de um lado para o outro. O que você precisa atravessar? É você. É você, não adianta você ficar parado ali. Jesus está, a igreja, está a mensagem, está Jesus, está todo mundo te empurrando e você fica ali empacado, né? Que em nome de Jesus hoje, Deus te empurre da cadeira. Mas não é para ninguém cair aqui, né? Empurra. Empurra, Senhor, empurra da cadeira. Sabe, espiritualmente falando, emocionalmente falando, Deus, me tira do meu lugar de conforto. Me tira desse lugar porque não presta. Não está sendo bom para a minha vida e para a minha saúde. Vamos orar, gente. Você pode dizer isso: Deus, eu vou com o Senhor para o lado de lá. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela palavra do Senhor. Uma palavra que traz para nós encorajamento, fé, que traz para nós desafios, Pai. Nós estamos terminando o mês de fevereiro, iniciando mais um mês, já o terceiro mês do ano, e nós temos muitos desafios. Alguns aqui têm desafios emocionais, espirituais, desafios materiais, desafios familiares. Pai, muitos são os desafios que estão relacionados a questões que nós temos que nos desapegar, e nós pedimos a tua ajuda. Senhor, socorre-nos nessa noite. Senhor, ajuda-nos, Deus, acorda, Senhor. Nós pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor nos dê fé, porque nós queremos e vamos atravessar com o Senhor, com pessoas que o Senhor vai colocar no barco da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, pode trabalhar conosco, nos envie, Pai, eis-nos aqui, envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, envia a nós, Pai, envia-nos como igreja, envia-nos, Senhor, nesse bairro, nos lugares onde cada filho teu transita na semana. Envia-nos, ó Deus, tira o medo, tira o pânico, Senhor, tira, Pai, a angústia do coração. Pai, palavras que os teus filhos ouviram sejam quebradas agora, palavras de maldição, de desencorajamento sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Que os teus filhos possam ouvir as boas palavras do Senhor, por meio, Pai, da leitura da palavra, por meio dos louvores. Deus, encoraja o teu povo, console o teu povo, acalma, Pai, esse coração que está agitado, Pai, esse coração que está agitado nessa noite, acalma, Deus. Dá um comando, Deus, porque basta uma palavra do Senhor e tudo se faz bonança nas nossas vidas. Coloca o teu coração diante de Deus. Deus, eu coloco essa preocupação minha, essa ansiedade minha está agora no teu altar. A palavra de Deus diz que Deus tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, e que a oração, a súplica traz paz ao nosso coração. Senhor, nós precisamos dessa paz que excede todo entendimento, não para vivermos uma vida acomodada, mas uma paz que nos leva além, uma paz que nos leva a experimentar coisas novas, diferentes,
coisas que nós não conhecemos, que nunca penetrou no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, fortalece as famílias aqui, fortalece os nossos jovens, fortalece, ó Deus, os adultos, os idosos. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Você pode dizer isso, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está no meu barco, o Senhor está na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está na polpa do barco. O Senhor está direcionando a minha vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso, ó Deus. E aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa fé nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Posso clamar, eu acredito, não vou parar, só porque estás comigo. Posso clamar, já vivo verdade passar, nas ondas do mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Aleluia. Vamos cantar, irmãos. Os evangelistas. Aleluia. Que venceram a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Quem sou eu?
Cauê está aí? Hã? Não entendi. Como é que eu vi ele passando aqui? Não... Já saiu? Chama ele lá para mim. Cauê. Queria fazer algo aqui. A gente orar por ele. Mas deixa ele chegar. Gente, orem pela vida do pastor Daniel também. Me ligou hoje, falou que estava com muitas dores nas costas, na nuca, que teve que tomar remédio, foi no PA, não sabia o que era, né? E amanhã tem que trabalhar também, então orem pela vida dele, né? Se estiver nos acompanhando aí, receba a nossa oração, a nossa bênção também. Chega aqui, Cauê, vou fazer você ficar um pouco vermelho. Já veio até do jeito que, ó, veio até com bolsa já. Então, talvez ele não entenda muito porque ele não ouviu a mensagem aqui, né? Mas o Cauê está fazendo uma travessia. O termo hoje foi travessia, ok? O Cauê amanhã começa a faculdade. O Cauê aqui está representando todos nós, tá bom? Todos nós, não só os jovens, mas os adultos. Acabou o ensino médio e agora ele está a faculdade na Unicamp, lá em Limeira. E a gente sabe que muitas pessoas dentro da igreja dizem assim: mas jovens crentes não tem que ir para a faculdade porque vai desviar, sabe aquelas conversas? Não deve ir para a faculdade porque ela tem um monte de ideologia, um monte de coisa. Tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas. Nós cremos que isso é um presente, né? O Cauê estudou, passou, e o Cauê vai simbolicamente atravessar de agora do ensino médio, né, lá para a faculdade. Eu ia fazer isso mais no particular, mas já que eu falei que tem que ter mais gente no bar, eu queria que a gente orasse por ele. O Cauê está sendo enviado como uma flecha ali, como luz. Se ali tem trevas, então ele vai lá para fazer a diferença. Né? E a gente vai estar cobrindo ele de oração e ajudando o Cauê nesse desafio. É um novo desafio. O Cauê já que está dando frio na barriga, né? Já começa já a ir para a Limeira, administração, né, cara? E a gente vai orar por ele, tá bom? Eu estou usando ele aqui para ilustrar a mensagem. Ele simboliza todos nós aqui, que temos os nossos desafios e travessias a fazer. Vamos orar então por ele? Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento enviando o Cauê, Pai, com a bênção do Senhor. Que o Cauê seja luz ali na Unicamp, que o Cauê possa refletir o teu caráter ali naquele lugar. Eu sei que o Cauê vai ser muito desafiado, que o Cauê vai se deparar com situações complicadas, difíceis, mas eu peço a Ti, Pai, que o Senhor dê a ele resiliência, perseverança, coragem para enfrentar qualquer tipo de situação. Dê a ele, Pai, inteligência, sabedoria, para que ele se destaque em meio a muitos. Protege o Cauê do maligno, que ele possa, Deus, ser ali para um dos melhores alunos daquela classe, possa fazer diferença nessa geração. Pai, aqui, Pai, o Cauê representando a todos nós, que o Cauê possa fazer essa travessia, Pai, e fazer com êxito, sabendo que ali está o lugar do cumprimento da missão dele também. Em nome de Jesus, amém. O estudante já veio até com a bolsa, você viu? Eu falei para o Cauê que ele vai receber o material em primeira mão, porque eu recebi uma incumbência do regional de preparar um tema, um conteúdo, que o título é o seguinte: o jovem e a faculdade. Então, assim, há uma preocupação no nosso meio dos pastores, porque hoje a gente tem muitos adolescentes na igreja e muitos deles, quando faz 17, 18, 19, 20, não querem mais saber da igreja. Isso acaba casando muitas vezes com o período da faculdade. Então aqui será diferente, em nome de Jesus. Aqui na nossa região, e a gente vai trabalhar para estar instruindo, né, os nossos jovens, para que eles sejam luz ali naquele lugar tão desafiador. Amém, gente? Amém. Vamos enfrentar aí mais uma semana de fevereiro, né? Fazer planos aí para o mês de março, que Deus é conosco, certo? Estenda suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a força, as consolações do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.